O laboratório de criatividade, para mim, traz duas ideias de dois autores muito chaves, né? O David Gran e o Jacob Levy Moreno. O David, no sentido dessa relação entre criatividade e cura. E ele traz a seguinte fala: não há cura sem criatividade e não há criatividade sem cura. E aí é interessante a gente pensar o quanto o processo criativo em si ele também é terapêutico, por mais que cada um tenha o seu lugar e a sua potência. E o Moreno soma essa ideia, o conceito dele de espontaneidade, que está atrelado à ideia de criatividade também, né? De que é tanto uma nova resposta numa situação antiga, como a resposta adequada para lidar com uma nova situação. E nesse caso, a gente está olhando mais para a situação antiga, né? A situação clínica terapêutica, que nós, enquanto terapeutas, já estamos acostumados, mas que, ao mesmo tempo, está sempre em movimento. E quanto mais flexibilidade a gente tem, ou seja, mais espontaneidade para criar melhores respostas nesse contexto que aparentemente se repete, mais potência criativa e de cura, juntando aí os dois, a gente pode ter. E é exatamente isso que a gente quer promover, né? E que eu particularmente gosto de costurar essa ideia a partir desses dois autores. Entretanto, eu não sou o docente desse curso. Quem vai conduzir esse laboratório é o Tiago Noel, e o meu papel nesse lugar é de ser esse provocador e de fazer as pontes com as terapias de processamento, tanto o Brain Spotting quanto o MDR, em especial. E aí, para isso, agora eu vou jogar algumas perguntas para o Tiago responder para a gente. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, tudo bem. Beleza, então. Então, quais são os princípios do curso no teu ponto de vista, já que você é que está à frente desse nosso projeto? Tem uma ideia que você trouxe da criatividade, né? Dessas dimensões de criatividade, do conceito, que é o que a gente vai usar, que é, de fato, pensar fazer diferente do que já se faz habitualmente, né? A outra questão é, pode parecer que a gente equivale a prática clínica da prática artística, mas não, elas são coisas muito diferentes. A gente entende que são coisas diferentes, essas práticas, mas que a prática artística, como um exercício criativo, pode ajudar a clínica a ser mais criativa. E é o criativo nesse sentido menos engessado, né? Numa experiência de que toda vez que a nossa clínica atravanca, fica difícil de andar, ela ficou mais engessada. Então a gente não consegue olhar diferente para coisas muito corriqueiras ou coisas que vão se repetindo a cada encontro, né? A cada sessão. E aí eu vou fazer uma ponte, né, com a ideia de laboratório que tem a ver com o processo de experimentação, né? E o quanto na arte a gente está experimentando nesse processo criativo, e a clínica, ela é uma experimentação de como aquela abordagem, aquele conhecimento, aquela estrutura teórico-metodológica consegue ser uma ponte de ajuda para um sujeito, indivíduo único, com todas as suas peculiaridades e nuances individuais que vão, não mais do que merecer, mas também precisar desse processo de experimentação, que vai ser a estrutura-chave dessa ponte de construção entre a teoria e a realidade de cada indivíduo. Exato. Porque eu acho que toda vez na clínica, de fato, é isso, assim, há repetições de padrões, há repetições de coisas. Se o espaço do terapêutico não permite revisitar criativamente as repetições, a gente não consegue olhar para o novo, a gente só vai ver a repetição, né?
E que outras pontes você pode explorar para a gente aí entre o processo criativo e o processo clínico? Então, pegando essa ideia de que a experimentação de coisas, né? Coisas e materiais e pegando primeiro o mundo da arte, né? E considerando que a gente vai fazer uma ponte meio, não é arbitrária, mas é abstrata nesse sentido, né? Ela é abstrata porque numa perspectiva que a gente vai pensar um jeito de fazer que ajuda a pensar outro. Não, a gente não está pensando dentro do próprio campo do conhecimento, né? Ou do próprio campo da prática. Então, se a gente for pensar numa prática artística, a gente olha os quadros na parede, coisas na parede, a gente vai olhar sempre o produto acabado com alguns materiais que foram se consolidando como melhores para produzir imagens ou objetos, né? Vamos pensar assim. Mas o processo de criação disso, ele frequentemente se dá com coisas muito pouco usuais. Então, sei lá, eu tenho forte para mim que quando alguém vai fazer uma escultura, a casa de um escultor, que a gente não vê, a gente só vê no museu, é cheia desses negocinhos aqui, assim. Isso aqui saiu da cadeira. O cara olhou para isso e falou assim: "Ah, isso aqui dá jogo, vou transformar em pedra." E aí o cara passa dias com esse negócio, olhando, manipulando, recortando, pega um clipe, põe junto. E aí ele vai para o sisal e para quebrar a pedra, de fato, e aí lixar e fazer os materiais. Mas tem um processo de elaboração disso que é a convivência com coisas muito pouco usuais. Modernamente, na arte contemporânea e na arte moderna, você já começa a trazer esses materiais. Isso já iria para o museu, o cara meio que pode colocar uma resina nisso e já vai para o museu como se fosse já uma escultura. Então, é pensar que no mundo da produção, há coisas que a gente não fica. As pessoas acabam não sabendo tanto, não olham tanto para isso, do ponto de vista de, putz, teve uma lona aqui, né? Eles vão olhar no Museu de Escultura a coisa pronta, né? Eu poderia pensar nesse lugar, então, que enquanto terapeutas, muitas vezes a gente olha para o sofrimento mental de um lugar muito comum e muito normalizado, né? E que pensar esse processo também pode ter a ver com olhar para o sofrimento mental e para as características individuais de cada cliente, para aquele universo individual, né, que é cada um de nossos clientes, usar desse processo criativo e dessa atenção para poder olhar para isso com mais curiosidade, espanto no sentido de novo, né? Não no sentido de ruim, mas aquele espanto diante do novo, de poder se surpreender com o que é peculiar de cada sujeito e isso ser uma forma da gente trabalhar essa diversidade. Eu acho que sim. Não, tô lembrando aqui, por exemplo, teve uma cliente minha que falou assim, não quero mais fazer terapia. Acho que eu tô bem, não preciso mais e tal. E aí deu a quinzenal, ela chegou e pediu para antecipar. Ela tinha pedido para fazer com 2 semanas de diferença. Eu falei, ó, se precisar antes, você fala comigo, né? Aí ela pediu para antecipar. E aí eu entendi que ao longo do tempo ela tinha um jeito de talvez as pessoas não se interessarem por ela e de que talvez aquele espaço não era um espaço legítimo, um espaço próprio para ela, porque ela aparentemente não tinha isso. Então eu falei, olha que coisa nova, e ela vai falando só ao longo do tempo, não acho que não preciso mais. E é claro que eu me sinto assim, é o meu trabalho que não está sendo valorizado, também pode ser, mas quando aparece a situação que ela antecipa, eu entendo, putz, acho que pode ser isso também, sabe?
Lembrei de outra frase do David, né? Nada é sobre o processo, tudo é parte do processo. E aí pensar, pegando um pouco o exemplo dessas da pessoa que faz a escultura, do escultor, para chegar numa escultura que seja plasticamente, que o cara goste, assim, ele vai trabalhando com objetos muito falhos, né? Essa loninha dura nada, né? Não tem uma durabilidade. Mas é ficar explorando uma coisa muito frágil, muito falha, muito que pode ser que talvez não funcione, pode ser que funcione. É de apostar em algo que aparentemente não dá em nada, né? E que se jogar, se colocar talvez na mesa, talvez alguém desavisado vai pegar e vai jogar no lixo, porque de fato isso aqui tem cara de lixo. Mas o que muda não é exatamente o material, mas a forma como a gente olha para ele. É, E aí, então, tentando ir para o concreto, né? Como que no curso esse processo reflexivo e experimental vai estar ali sendo conduzido. tem uma coisa desse curso que é desse laboratório que ele é imersivo sem ser intensivo. Então, vai haver imersão no processo para poder dar construção das coisas, mas ele não é intensivo no sentido de que vai se ficar 3 dias trabalhando naquela coisa. Ele vai se dar ao longo do tempo, ao longo de 3 encontros. Os dois primeiros têm 4 horas e o último tem duas. Em que tem espaço para poder construir esse um conhecimento sobre as coisas, tanto na cabeça como no corpo. Então, essa é uma questão importante que é uma distinção dos cursos que as pessoas em geral fazem. Então, fico o dia inteiro vendo palestra, ou fico o dia inteiro fazendo curso, que meio que fica muito intensivo. Então, a ideia é que possa ter espaço para arejar coisas, para a pessoa ir para a clínica, ver filme, enfim, conversar com as pessoas, ter esse espaço da vida poder também entrar um pouco nesse processo e estimular, influenciar aí os processos criativos, né? Então, o primeiro encontro, a gente pensou aí por personas, né? Por sujeitos ou atividades que a pessoa pode exercer na vida. E a primeira persona é a do artista. Então, de fato, a pessoa vai fazer uma produção, numa lógica mais criativa e tal, mas tem um processo aí que se chega a um produto artístico. No segundo dia, a pessoa vai pensar como terapeuta, mas tem uma tarefa entre o primeiro dia e o segundo dia, que é olhar para experiências artísticas e falar assim: acho que isso me ajuda a pensar alguma coisa que pode ser terapêutico. Então, se a gente for pensar no Basquiat, que o Basquiat, o Jean-Michel Basquiat, ele pintava com os materiais artísticos, eram materiais já consolidados de maneira geral, que é tinta e tintas de maneira geral, tintas diversas, né? Mas ele usava tudo numa lógica a partir da expressão dele. Então, a gente pode pensar que a expressão, o que o Basquiat fazia é talvez colocar mais de materiais que talvez não são juntos necessariamente. Então, um material que é pouco utilizado junto, mas dá para fazer, é colocar tinta óleo com tinta acrílica. Elas não se comunicam muito, tem gente que faz conexões, mas como é que é fazer isso do ponto de vista terapêutico? Juntar materiais e ver no que dá, né? Então, coloca. E aí, materiais afetivos, por exemplo, como é que você vai fazer isso? Então, eu estou dando aqui uma ideia que talvez pode virar um manejo terapêutico. Falta lapidar essa ideia, mas
É isso que é a proposta. E aí, nesse segundo dia, as pessoas vão trazer uma proposta formulada e vão experimentar com um colega. Como é que é fazer isso, né? Ver quais são os pontos que dão certo, quais não deram, e vai podendo produzir uma proposta um pouco mais fechada, como se fosse um manejo criativo, que dá para ser utilizado na clínica. E aí, no terceiro. Oi. Então, você está dizendo que mais do que técnicas para trabalhar a criatividade, a proposta do grupo é nessa ponte entre o papel de artista, né, e de terapeuta, como que eu uso este processo criativo para brincar, criar e experimentar possibilidades de uso terapêutico desse manejo numa ideia de construção coletiva dentro do grupo. Isso, porque aí as pessoas vão poder experimentar juntas e quem recebeu o manejo vai falar assim, acho que eu gostei mais disso. Esse aqui fez sentido para mim, aqui quebrou, aqui eu não entendi direito. E aí há uma certa construção coletiva e criativa. Também a construção é criativa Uhum. desses manejos, né? E aí no terceiro encontro, a persona a gente vai pegar do aluno e como um sujeito que consolida conhecimentos, porque vai ter um espaço de tempo entre um e outro, entre o segundo encontro e o terceiro, e as pessoas vão poder pensar, vão refletir, vão experimentar, vão usar com os clientes, e vai haver uma consolidação desse conhecimento da persona do artista com do terapeuta. E aí o produto, esses manejos, eles vão virar um caderno de, de manejos clínicos, que vai ficar disponível para todo mundo poder consultar, mas também modificar, colocar coisas numa perspectiva de construindo esses manejos e qualificando, criando novos, juntando um manejo com o outro, podendo produzir elementos que vão fazendo sentido para a prática de cada pessoa, né? E, para mim, esse processo de preparação, organização do curso, né, de pensar, além de um lugar de aprendizado, porque você está trazendo toda uma expertise que não é minha, né? E por mais que eu tenha ali o Moreno de base, por mais que a gente faça as pontes com o próprio David, né? O processo da expressão artística não é algo que faz parte da minha prática e eu tenho aprendido muito nesse processo de construção do curso a partir dos seus conhecimentos, né? E além disso, não só esse prazer do aprendizado, mas o prazer então de poder trazer novas formas de olhar para a psicoterapia e para como os processos terapêuticos podem potencializar o processamento dentro do brainstorming ou também do EMDR, né? Como uma forma de enriquecer essa perspectiva da educação continuada que para mim também é muito cara. Então, são coisas que para mim são muito importantes nesse processo de construção, que tem sido um prazer muito grande. Então, te passo aí a palavra para a gente fazer um fechamento dessa apresentação do nosso curso. Eu acho que a gente pega a frase do David e não há criatividade sem cura e não há cura sem criatividade. Ela é complexa, ela parece simples, mas ela traz uma complexidade. A primeira há um senso comum que quem produz, quem é artista, quem produz porque foi traumatizado e a arte salvou essa pessoa do trauma. E ele vai dizer assim: não, quem está traumatizado não produz. Mas, ao mesmo tempo, se eu não consigo olhar para os traumas de uma maneira diferente e criativa, eu também não consigo produzir a cura. Então, a criatividade ela tem esses dois sentidos, como uma ideia de uma expressão de algo
que tá saudável, mas ela também é possibilidade de poder curar um trauma que marcou a vida da pessoa. Então, esse curso vai trazer essas duas possibilidades e esse exercício de poder utilizar a criatividade de fato como ferramenta para o trabalho.